diretamente na casa do Brás Cubas. Tudo bem? Bom, o título Quincas Borba é uma mentira, alguém tá falando, kkk. Mais ou menos, hein? Essa coisa do título, ela é complicada, hein? Ela é complicada. Então, vamos discutir melhor. Bom, então vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com você a minha lousa aqui, né? Que eu chamo de minha lousa. Deixa eu só me achar aí como é que eu faço isso. Deixa eu, peraí. Eu tô muito acostumado com o Zoom, né? Então, putz, eu não tô conseguindo encontrar, hein? Será que alguém consegue me dar uma luz daí? Professor, se você tocar na tela, tem a opção apresentar agora. Sim, professor, fica no canto inferior direito, apresentar agora. Peraí. Como é que eu faço? Canto inferior direito, você vai visualizar uma opção, apresentar agora, e você seleciona a tela. Pode crer, pode crer. Já achei aqui. Beleza. Então tá aí, vocês estão vendo, né? Positivo, né? Deixa eu voltar lá pro chat. Sim, beleza, legal. Bom, então é o seguinte, pessoal. Vocês sabem que o Machado de Assis é um escritor muito complexo, considerado por muitos críticos literários o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E, assim, discutir o Quincas Borba com muita profundidade em 2 aulas de 50 minutos, que é o que a gente tem, a gente começou às 5 da tarde e vai até 18h40, 6h40 da tarde, é uma tarefa muito complicada, né? Mas nós vamos aqui fazer o que há de mais importante na análise do Quincas Borba, enfim, o que você precisa efetivamente para o seu vestibular. Mas já deixo aqui dito que nós não vamos esgotar a interpretação do Quincas Borba, né? Imagina, um escritor de máxima complexidade como Machado de Assis, ele exige um maior tempo, né? E por isso, por exemplo, eu vou me desobrigar aqui de discutir com você questões de ordem biográfica, né, sobre o Machado de Assis, porque isso daí não interfere na análise da obra, tá? Então eu deixo indicado, se você acha importante questões biográficas e tal, dá uma lida por aí na internet e tal, sobre a biografia do Machado de Assis. Agora, eu não posso deixar de dizer a você que o Machado de Assis, enquanto escritor de literatura, na verdade, ele inaugura a sua carreira dentro da estética romântica. Há 4 romances românticos do Machado de Assis, não é? Que são na ordem Ressurreição, depois A Mão e a Luva, depois Helena, depois Yaya Garcia. Tudo bem? Agora, vamos, assim, deixar de lado essa fase romântica do Machado de Assis, até por conta do tempo aqui. E aí o Machado, em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele adentra a sua fase madura, né? Ele vira o chamado Machadão, né? Assim que a crítica literária se refere a ele. Com Memórias Póstumas de Brás Cubas, inaugura o realismo também na estética literária brasileira. Né? E aí depois ele publica o Quincas Borba, no ano de 1891, depois publica o Dom Casmurro, desculpa, depois ele publica o Esaú e Jacó, que é um livro muito interessante, no qual Machado faz uma alegoria da situação política brasileira do século XIX, né? São 2 irmãos gêmeos, um alegorizando o Partido Liberal, outro alegorizando o Partido Conservador, e disputam uma mulher que é a alegoria do Brasil. Muito interessante o livro. E depois, em 1908, ele é publicado o Memorial de Aires, que dos romances do Machado de Assis, realistas, é inclusive o que eu menos gosto, né? Os críticos vão dizer que, inclusive, é uma espécie de autobiografia do Machado e tal. Bom, no entanto, segundo uma crítica literária muito relevante chamada Lúcia Miguel Pereira, o grande Machado de Assis mesmo, aquele que beira a perfeição, é o Machado de Assis dos contos, certo? De qualquer forma, o Quincas Borba, que é objeto do nosso estudo, é um puta de um romance, certo? Bom, então começando aqui de fato a análise, para você compreender a literatura do Machado, não só o Quincas Borba, bem como os outros romances realistas e até mesmo os seus contos, você tem que partir, pelo menos, de 3 abordagens críticas. Me explico. Como assim 3 abordagens críticas?
Você sabe que a literatura, o texto literário, é um texto polissêmico. O que é isso? É um tipo de texto que permite várias interpretações, há vários pontos de vista interpretativos. E isso, o resultado disso é que há vários ramos de crítica literária. Por exemplo, a Universidade de São Paulo, majoritariamente, analisa a literatura a partir de um viés sociológico. O que a literatura pode apresentar do ponto de vista social, né? A PUC São Paulo, por exemplo, já tem uma outra abordagem. Predomina a abordagem formalista, o texto, como o texto é construído efetivamente, né? Sendo que as questões sociológicas são colocadas um pouco de lado. A Unesp tem uma forte tendência de fazer análise literária pautada na psicanálise, e assim por diante, né? Há várias formas de você abordar um texto literário, tudo bem? Agora, o problema é que nesses grandes escritores, Machado, Guimarães Rosa, se a gente ficar apenas em uma única abordagem crítica, a gente não consegue ver o conjunto da obra na sua totalidade. E aí eu proponho que, para a gente analisar o Machado, mais especificamente o Quincas Borba, a gente leve em consideração, a gente tente analisar a partir de 3 perspectivas analíticas. Nós vamos compreender a obra do ponto de vista sociológico, não dá para não ser, né? Inclusive, pensando na prova da FUVEST, a FUVEST ela faz questões de literatura que abordam, no geral, as questões sociológicas, é uma predileção aí da FUVEST e também da Unicamp, mas nós precisamos pensar também numa abordagem filosófica da obra, e você vai entender por que daqui a pouco é importante a gente enfatizar a questão filosófica. E, em terceiro lugar, a gente precisa analisar a estética, a questão do estilo do Machado de Assis, porque cada escritor de literatura tem o seu estilo, né, pessoal, beleza? Bom, começando aqui pela questão sociológica, é óbvio que eu não vou fazer a análise toda aqui agora, só vou, assim, fazer o esboço da coisa, porque ao longo da aula a gente vai tratando bastante sobre essa questão sociológica, mas eu já peço para você prestar atenção, primeiramente, no fato de que o Machado, ele faz, nos seus romances realistas, inclusive um pouquinho nos seus romances românticos também, né? Embora sejam romances para mero entretenimento, aparece um pouquinho do que eu vou falar aqui nos romances românticos, mas majoritariamente nos romances realistas, que é uma análise do Brasil patriarcal. O que é o Brasil patriarcal? O Brasil patriarcal é o Brasil dos privilégios, é o Brasil da pouca chance de mobilidade social, é o Brasil do trabalho escravo, é o Brasil da escravidão, é um Brasil atrasado, é um Brasil arcaico, pensando no mundo do século XIX, do primeiro mundo, inclusive, no século XIX, Europa, até mesmo os Estados Unidos, né? Que expressa uma visão de mundo ideológica e o modelo de organização social ancorados no liberalismo. Patriarcalismo é o avesso, tá certo? Do liberalismo. Bom, e também o Machado, fazendo essa análise da sociedade brasileira, vai retratar os nossos impasses nacionais, as nossas contradições. Isso a gente vê, assim, de maneira translúcida, por exemplo, com o humanitismo do Quincas Borba. Então, quais são esses impasses? Qual a origem desses impasses? Em linhas gerais, que depois eu vou aprofundar um pouquinho mais, é o fato de que a nossa elite, tanto a nossa elite política, quanto a nossa elite intelectual, quanto a nossa elite econômica, querem estar afinadas com os valores europeus, com os valores do primeiro mundo, com os valores mais adiantados, mais avançados, tá certo? A nossa elite não quer ser caipira, não quer ser atrasada, não quer ser bárbara. Pega mal. No entanto, aderir de fato aos valores do primeiro mundo, em linhas gerais ao liberalismo, teria como resultado ter que abdicar do Brasil patriarcal, portanto, dos privilégios. E aí está o impasse central da sociedade brasileira, digo a você até hoje, tá certo? Porque isso faz com que no Brasil exista uma convivência mais ou menos harmônica e pacífica entre os contrários,
por exemplo, entre o liberalismo e o patriarcalismo. É uma espécie de liberalismo tropical. Bom, mas já estou falando demais, depois a gente vai aprofundar isso daí com o exemplo lá do humanitismo, tá bom? Do ponto de vista filosófico, gostaria que você soubesse que o Machado de Assis ele é muito influenciado pela filosofia de um filósofo do século XIX chamado Arthur Schopenhauer. Esse é o Arthur Schopenhauer, que vai influenciar muito escritor realista aí pelo mundo. Em linhas gerais, aqui também não dá tempo de ficar desdobrando a filosofia do Schopenhauer, a extensão, mas o Schopenhauer é um filósofo do pessimismo radicalizado, do chamado niilismo, a compreensão de que a felicidade ela é inalcançável pelo ser humano, tá? Também é muito influenciado Machado de Assis por um filósofo também do século XIX, que é o Nietzsche, né? Um grande filósofo, acho que mais famoso, assim, mais conhecido, inclusive, do que o próprio Arthur Schopenhauer. O Nietzsche é um filósofo que dissolutor dos valores morais, né? Gosta de dissolver os valores morais, a compreensão de que os valores éticos, morais, eles são construídos, portanto, são artificiais, portanto, são passíveis de contestação, etc. É um filósofo que vai defender a tese que o cristianismo empobreceu a humanidade e tal, também não dá para ficar tratando a extensão. Mas, enfim, por que eu gosto de citar esses dois autores? Para você perceber já que o Machado de Assis ele tem uma visão negativa da existência, uma visão negativa do ser humano. Você sabe que o Machado de Assis é o grande investigador da alma humana na literatura brasileira, não é? O sujeito que busca compreender no íntimo o que é o ser humano. E, portanto, a gente já percebe aqui, por essa apresentação desses dois filósofos, de que ele tem uma compreensão negativa do ser humano, da vida, etc. Tudo bem? E, especificamente, no Quincas Borba, e vale também para Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente vai ver também que vai aparecer ali uma intertextualidade com a filosofia do Hobbes, que é um filósofo do século XVIII, mais especificamente, um diálogo com a obra Leviatã, do Hobbes, beleza? Depois nós vamos ver como isso aparece no livro, mas de antemão já te digo, tá? E também a gente vê um diálogo do Machado no livro com o positivismo, que é a filosofia do Augusto Comte, também da segunda metade do século XIX, tudo bem? Inclusive o positivismo é uma tese científico-filosófica que é a expressão do otimismo cientificista da segunda metade do século XIX, que o Machado de Assis descrê do positivismo. Machado de Assis não gosta do positivismo, inclusive vai parodiar o positivismo no humanitismo, na apresentação do humanitismo do nosso Quincas Borba. Tudo bem? Então essa questão filosófica ela é trivial, até porque tem o tal do humanitismo, que é uma doutrina filosófica do Quincas Borba, e não é à toa que está ali, inclusive, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, já fora apresentada, já havia sido apresentada essa doutrina filosófica. Então comparece essa doutrina filosófica do Quincas Borba em dois dos livros do Machado de Assis. Não é à toa, o Machado de Assis está querendo passar um determinado recado que a gente vê daqui a pouco, tudo bem? Do ponto de vista estético, eu vou traçar algumas características do estilo do Machado de Assis. A primeira que eu destaco é a ironia. Uma marca da literatura do Machado de Assis, uma ironia fina, uma ironia que vai resultar, inclusive, no humor negro, muito entre aspas, né, a expressão no humor negro, beleza? Uma ironia a ironia é um elemento mais efetivo, mais potente na crítica, né, porque a ironia ela é dissolvente, ela não constrói, ela só dissolve, né, ela não dá margem, portanto, para contrapartida, né, para réplica e tal. Bom, outra marca de estilo do Machado, no Quincas Borba, sobretudo, e no Memórias Póstumas, é a metalinguagem. A metalinguagem. Aqui, no caso do escritor, né, pode ter metalinguagem em qualquer esfera artística e tal. Mas no caso aqui do escritor Machado de Assis, é o fato de que o narrador, o tempo inteiro, ele reflete sobre a elaboração do texto. Isso é metalinguagem. Beleza? Enquanto ele compõe, ele reflete sobre a composição. Portanto, está falando sobre a própria construção do texto. Isso se chama metalinguagem, certo? Outra característica, assim, trivial, já apareceu bastante, inclusive, essa característica de estilo do Machado,
na FUVEST, que é o estilo digressivo ou digressão. O que seria isso? Isso você tem que entender. Digressão é quando o narrador interrompe o fluxo narrativo, interrompe a história que ele está contando e faz comentários à parte, fala de coisas que não tem nada a ver com a narrativa. E depois ele volta, dando um exemplo aqui prático para você. O nosso assunto, a nossa narrativa aqui principal é sobre o Quincas Borba. A aula é sobre o Machado de Assis e tal. Aí, de repente, eu tô aqui fazendo com vocês as características, tal. Aí eu paro. Agora e falo assim, nossa, gente, puta, como é que tá essa coisa dessa pandemia aí, né, meu? Que saco, cara. Porra, esse confinamento é um inferno, já não tô aguentando mais, cara. Porra, e nós temos que ter aula aqui virtual, à distância, pela internet, pô, o legal é o contato ali. Vai fazer o quê, né, meu? São coisas que acontecem, nós estamos vivendo um momento histórico na humanidade. Tá? Mas voltando para cá, para Memórias Póstumas de Brás Cubas, o estilo de Grecia. Entenderam o jogo? Eu tava narrando para você, tava fazendo minha narração principal, que é a aula sobre o Quincas Borba. Esse é meu assunto. Interrompi abruptamente esse assunto para falar do coronavírus, para falar da nossa reclusão, que não tem nada a ver com o assunto da aula. Portanto, eu fiz uma digressão. Para me utilizar de uma, sei lá, de uma gíria, eu viajei. Entendeu? E aí eu voltei aqui para a discussão sobre o Machado de Assis. Isso dá-se o nome de estilo digressivo. Isso é muito importante, que é por meio da digressão, inclusive vai um toque para você. Por isso que na literatura do Machado, resumo não adianta, desculpa falar aí para quem gosta de resumo, não adianta, cara. Porque a graça do negócio, de fato, são as digressões. É pelas digressões, são pelos comentários do narrador que a gente consegue, de fato, perceber o que o narrador pensa. É ali que a gente consegue perceber a ironia fina do Machado de Assis. O seu humor negro, o seu humor agressivo, dissolutor, tá certo? Bom, outra marca aqui é a intertextualidade, que é o diálogo com outras obras da tradição literária, filosófica, etc. Tá? Outra marca, muito importante no caso do Quincas Borba, diálogo com o leitor. É quando o narrador estabelece um diálogo com você, leitor. Tudo bem? E no caso, presta atenção, no caso do Quincas Borba, este narrador, a princípio, no começo, trata bem o leitor. Ele vai angariando, vai buscando conquistar a simpatia do leitor. No entanto, da metade do romance para frente, ele passa a tratar mal o seu leitor. Ele chega, já do meio para o final da narrativa, não vou me lembrar agora qual que é o capítulo especificamente, até sabia, mas já me esqueci, mas ele chega a xingar o leitor de desgraçado, cara. Chama de desgraçado. Além disso, ele debocha do leitor. Quando ele diz que, pô, leitor, você acreditou que de fato seria possível um adultério da Sofia com o Rubião? Ô, leitor, você é muito ingênuo. Sabe por quê, leitor, que você entendeu dessa maneira? Porque você está acostumado com um romance de entretenimento, cara. Você está acostumado com essas historinhas de folhetim do romantismo. E aqui não é romantismo, aqui é outra parada. Então, você é uma presa fácil para o meu discurso. Ele fala isso. O leitor, cara, isso é tratar mal. Tá certo? Então ele tem essa relação dúbia. No começo, depois que ele conquista a atenção do leitor, ele vai metendo pau, descendo o cacete. Beleza, então a primeira coisa aqui que eu não poderia, né, embora o pouco tempo, deixar de te falar essas 3 abordagens aí, certo? Bom, isto posto, nós vamos começar a discutir aqui agora uma coisa que é bastante complicada. É difícil isso que eu vou discutir com você, que é a questão do foco narrativo. Todo e qualquer livro de literatura que você for ler, você tem que prestar atenção nisso daqui. Quem que é esse narrador? De que lugar ele narra?
quais são as suas intenções? É um narrador que nós podemos acreditar ou é um narrador no qual nós devemos levantar suspeitas ou até mesmo desacreditar, não é? Há dois tipos de narradores, né? Dois tipos de foco narrativo. Ou o narrador é em primeira pessoa, ou o narrador é em terceira pessoa. Acho que vale a pena até escrever aqui. Ou o narrador é em primeira pessoa, ou o narrador é em terceira pessoa. Bom, o que caracteriza o narrador em primeira pessoa é o fato de que ele participa da história enquanto personagem. Ao mesmo tempo que ele narra, ele faz parte da narrativa, ele é personagem. Portanto, ele está dentro da trama, beleza? Se ele está dentro da trama, ele tem uma visão limitada das outras personagens, do próprio enredo, beleza? Porque ele é um personagem comum, qualquer, como outro personagem qualquer da narrativa, né? E pelo fato dele ter uma visão parcial sobre as coisas, e por ele participar da história, você não pode acreditar nesse tipo de narrador em hipótese nenhuma. Por exemplo, o narrador do Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um narrador em primeira pessoa, Brás Cubas está narrando a história da vida dele, uma espécie de autobiografia. Por que que você deve desconfiar sempre? Primeiro, porque ele tem uma visão limitada, e segundo, porque ele pode estar contando a coisa para tirar vantagem dela. Ele conta a coisa a fim de puxar a brasa para a sardinha dele. Sou eu que estou contando a coisa, eu conto da maneira que eu quiser. Um determinado fato, ele pode ser contado de diversas maneiras. Então, se você é um leitor minimamente maduro, se você não é ingênuo, você tem que desconfiar. Só tem a versão desse cara, como é que eu vou sair acreditando assim 100% nesse cara? E cuidado que o Machado adora jogar com isso daí, né? No Brás Cubas é assim, no Dom Casmurro é assim, porque você não pode condenar a Capitu, cara. Não pode condenar, cara. Você só tem a visão do Bentinho, caramba. Ela nunca falou, você não escutou a visão dela sobre as coisas, como você vai sair acreditando? Beleza? Bom, e o narrador em terceira pessoa é aquele que não participa da história enquanto personagem. É o narrador demiurgo, é o narrador Deus, é o narrador onisciente, o narrador que sabe tudo, do presente, do futuro, do passado, consegue mergulhar na cabeça das personagens, no psicológico das personagens, beleza? E é o narrador que, por não participar da história enquanto personagem, ele é plenamente confiável, no sentido de que ele não tem maiores interesses, ele não tem interesse de beneficiar o personagem X ou o personagem Y. Ele narra tudo de forma distanciada. Então, narrador em primeira pessoa, não confiável. Narrador em terceira pessoa, plenamente confiável. Inclusive, na estética realista, não sei se você já passou por realismo, mas o narrador típico do romance realista é o narrador em terceira pessoa. Beleza? Agora, Evaristo, mas o Machado não é um escritor realista? Vamos ficar com essa tese que seja. Mas, pô, você falou que em dois romances dele, e talvez três, porque eu ainda não falei do foco narrativo do Quincas Borba, ele se utiliza de narrador em primeira pessoa. Mas caramba, no realismo não é preferencialmente narrador terceira? É. Só que a utilização do narrador em primeira pessoa se constitui uma infração às normas do realismo. E o Machado infringe as normas do realismo porque ele está alegorizando um procedimento da elite brasileira de infringir as normas do liberalismo europeu. Tudo bem? Não tenho tempo para desmembrar muito daí, mas por hora tá bom essa informação. Bom, vamos aqui então para o caso do nosso Quincas Borba. Trata-se de um narrador em terceira pessoa. Terceira pessoa. Tá bom. Agora, por que isso é tão complexo, como você disse? É complexo pelo seguinte. É um narrador em terceira pessoa na medida em que trata-se de um narrador que não faz parte da história enquanto narrativa. Enquanto personagem, desculpa. Não faz parte da narrativa. No entanto, e é aí que complica, nós percebemos
a miúde, constantemente a inserção do pronome pessoal eu. Em vários momentos, o narrador se utiliza da primeira pessoa do singular. Portanto, isso aponta para um narrador em primeira pessoa. O narrador está falando eu, não é um narrador impessoal, e isso complica. Como é que nós vamos resolver isso? Bom, não pode ser narrador em primeira pessoa em nenhuma hipótese, porque não participa da história enquanto personagem. No entanto, nós não podemos simplesmente falar que se trata de um narrador em terceira pessoa e tocar o barco. Isso é determinante também para você compreender o livro, né? Esse tipo de narrador, ele é chamado de narrador intruso. Portanto, não é um narrador plenamente imparcial. É em terceira pessoa, mas é um narrador que dá palpite, dá pitaco, analisa a história que ele está contando, dá opiniões, beleza? Logo, veja só você, é um narrador que, embora seja em terceira pessoa e onisciente, é um narrador não confiável. Olha que complexo. Até porque é um narrador, segundo uma expressão de um crítico literário chamado Hélio de Seixas Guimarães, professor da USP, é um narrador insidioso. O que isso significa, insidioso? Significa, o sujeito insidioso é aquele que faz artimanhas, armadilhas, coloca a casca de banana para você escorregar. É muito ardiloso esse narrador. É o narrador do despiste. Ele busca te despistar a todo momento. E se você for um leitor ingênuo, você vai cair nos despistes desse narrador. Você vai ser, assim, uma presa fácil na sua perversão. Tá certo? Bom, vou te dar alguns exemplos aqui. A começar pela questão do título. Vamos discutir um pouquinho o título? A gente já percebe a complexidade nessa questão do caráter insidioso, do despiste, desde aqui. Vamos pegar aqui a questão do título. Bom, o título do livro é Quincas Borba. Sem novidade, né? Quincas Borba. Legal. Bom. Agora, eu faço uma pergunta para você, lógico que retórica, porque não dá para a gente ter interação e tal. Mas vamos pensar um pouquinho assim, ó. Quem é no livro a personagem principal? Quem é o protagonista do livro? Bom, geralmente, de costume, o comum é o personagem que dá nome ao título ser o personagem principal. Não é verdade? Robson Crusoe. Livro Robson Crusoe. Quem que é o personagem principal? É Robson Crusoe. Madame Bovary. Quem é o personagem principal? A Emma Bovary. Helena, do Machado de Assis. Quem é o personagem principal? É a Helena. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem que é o personagem principal? O Brás Cubas. Dom Casmurro. Quem que é o personagem principal? O Bentinho. E assim por diante. Se a gente for seguir essa lógica, a personagem principal do livro é o Quincas Borba. Correto? Porque o livro tem como título Quincas Borba. No entanto, como é que nós podemos aceitar que o Quincas Borba seja o personagem principal na medida em que o Quincas Borba morre no começo do livro? No 6º ou 7º capítulo do livro. Nas primeiras páginas, cara. Como é que um personagem principal pode morrer logo no começo? Esquisito, né? Outra coisa. Há 2 Quincas Borba no livro. Há o Quincas Borba homem, filósofo, que morre logo no começo, mas há um cão chamado Quincas Borba, que é o cão de estimação do homem Quincas Borba, que ele dá o mesmo nome ao cão
por conta do humanitismo, porque ele acredita que, dando o nome dele ao cão, se ele morrer, ele vai continuar na figura do cão pelo nome. Beleza? Então, assim, Evaristo, então já sei, o personagem principal não é o homem Quincas Borba. O personagem principal é o cão Quincas Borba. Porque o cão Quincas Borba só vai morrer no final, né? Esquisito também. Um cão ser o personagem principal, pô. Um cão que não fala, um cão que pouco interage, um cão que pouco aparece, né? Complicado a gente aceitar isso. Evaristo, então eu já matei a charada. A personagem principal não é o Quincas Borba, nem o homem, nem o cão. O personagem principal é o Rubião. Porque aí sim, a história que é contada é a história do Rubião. Do início ao fim. A trajetória do Rubião. Inclusive, já até coloca aqui qual que é essa trajetória. Ó. Uma trajetória circular. No início, ele é pobre. Certo? Depois a gente vai falar sobre ele. Bonitinho, essa questão de enredo. Depois ele fica rico, porque ele herda o dinheiro, a herança do Quincas Borba. Só que aí ele termina pobre novamente e louco. E vai morrer, inclusive, no final. Então, estrutura circular, depois nós vamos discutir essa circularidade, por quê, o que o Machado quer demonstrar com isso, papapá. Bom, mas se o personagem principal é o Rubião, por que o livro não se chama Rubião? Por que o livro não se chama Loucura de Rubião? Ou por que o livro não se chama somente A Loucura? Por que se chama Quincas Borba? É um efeito do despiste. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Beleza? Vou te dar a resposta. Qual que é o personagem principal do livro? O personagem principal do livro é realmente o Quincas Borba homem. Evaristo, mas porra, aí você me quebrou, cara, eu não tô entendendo mais nada. Como é que pode ser o personagem principal? Você mesmo relativizou aí, você mesmo contestou isso. Você mesmo falou como é que o cara pode ser personagem principal, sendo que ele morre logo no começo. Aí a resposta é legal. Sabe por quê? Porque o Quincas Borba é a ausência estruturante do livro. Vou repetir a expressão por ser um pouco sofisticada. O Quincas Borba homem é a ausência estruturante do livro. Por quê? Porque o livro inteiro, a história do Rubião, é uma história da comprovação da filosofia do Quincas Borba, que é o humanitismo. Portanto, é a ideia do Quincas Borba, é a sua filosofia, que é o tema principal do livro. Beleza? Nesse sentido, o Quincas Borba é a ausência estruturante, porque tudo que se narra ali é o que ele defende, o que ele acredita que seja a existência. Muito bem? O Rubião é apenas uma forma de se comprovar a tese. Personagem que está ali para comprovar a tese. Então, nesse sentido, é sim o Quincas Borba. Legal? Então, preste atenção nessa coisa do narrador aí. Narrador em terceira pessoa, mas narrador intruso, narrador insidioso, em todo quanto é possibilidade que ele tem, ele busca te despistar, etc. Toma muito cuidado quando você for ler. Beleza? Bom, discutida essa questão, nós podemos aqui, agora, entrar na apresentação e na análise do enredo. Né? Agora, eu não vou ficar aqui somente contando historinha, porque isso daí, você não precisaria de um professor, você lê o livro, você iria num bom resumo, alguma coisa do tipo, né? O que me interessa aqui do enredo é a possibilidade de, a partir de passagens do livro, do enredo, da trama, eu conseguir fazer análises com você, interpretação, tá? Bom, então vamos começar dizendo a você que o romance, ele começa em 1870. Beleza? Esse é o tempo histórico do romance. É o que se chama de tempo do enunciado. O tempo do enunciado é o tempo da trama. Bom, e nessa altura, o romance começa com Rubião debruçado na janela da sua mansão, do seu palacete, no bairro do Botafogo, na enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro,
que era um bairro de elite a essa altura. Tudo bem? E o Rubião, ele está refletindo sobre as transformações operadas na sua vida. Faz um ano que o Rubião enriqueceu. Tá certo? E o Rubião, ele está refletindo com a complexidade sobre a vida. Eu era pobre e tal, daqui a pouco a gente vai falar da pobreza do Rubião, hoje eu sou rico e não sei o que tal. E o narrador aproveita para mostrar o modo burguês de vida que o Rubião leva. Se você notar lá no primeiro parágrafo, primeiro, o narrador vai fazer referência a 2 estátuas de bronze. Coisa cara. E não é gratuita essas 2 estátuas. É uma estátua do Fausto e uma estátua do Mefisto. Mefistófeles. Portanto, já é uma intertextualidade aqui que eu falei que é a Marca do Machado, com uma obra clássica, né? Uma das obras mais importantes da história da literatura, que é o Fausto do Goethe, cara. Que é a história de um cara que faz um pacto com o diabo e se arrepende. É quase uma referência, quase não, vou dizer com certeza, é uma referência à própria vida do Rubião, não é? Como se fosse uma herança maldita o dinheiro que ele vai receber. Portanto, aponta, é nisso que eu quero chegar, para uma tragédia. Uma tragédia a vida do Fausto, assim como é uma tragédia a vida do Rubião. Beleza? É o bem que vem para mal. Legal. Bom, e aí o narrador faz um flashback. O que é isso, flashback? Quando o narrador volta no passado, para que você possa compreender o presente. E ele volta ao ano de 1867. E em 1867, ele vai descrevendo ali as relações do Rubião com um sujeito chamado Quincas Borba. Vou colocar QB, tá? Quincas Borba. E o Quincas Borba é um solteirão rico, milionário e metido a filósofo. Certo? E, bom, o Rubião, deixa eu só apagar um traço que eu coloquei ali sem querer, que isso vai nos atrapalhar. O Rubião, a essa altura, ele é professor e tem uma irmã, chamada Maria da Piedade, com quem o Quincas Borba pretende se casar. É assim que o Rubião vai travar amizade com o Quincas Borba. E esse casamento, obviamente, que vai ser excelente para o Rubião e para sua irmã, porque o Quincas Borba é rico, eles são pobres, imagina, o Rubião é um professor, cara. E acontece que a tal da Maria da Piedade morre, frustrando os planos do Rubião. E é aí que o Rubião, quando o Quincas Borba fica gravemente doente, com uma doença pulmonar, etc., o Rubião vira um enfermeiro do Quincas Borba. É enfermeiro e amigo. Ele vai morar na casa do Quincas Borba, na condição de agregado. Atenção! Esse tipo social aqui agregado é um tipo social indispensável para você compreender o Brasil do século XIX e até mesmo o Brasil contemporâneo. É um tipo social muito estudado pela sociologia brasileira. Tudo bem? Então, já analisando aqui do ponto de vista sociológico, tá? Veja você uma coisinha. A pirâmide social brasileira do século XIX fica assim, né? O Brasil patriarcal, isso vale para o 18 também, para o 17 e tal. Topo da pirâmide. Elite. Aristocracia. Quem que é aristocracia? A aristocracia é quem é rico. Não é simples assim, gente. Não é simples assim. A aristocracia é quem é rico. É mais do que isso. A aristocracia é quem tem posses, quem tem terra, quem tem escravo, quem tem riqueza, mas também tem influência política. A palavra aristocrata, ó, Aristo, inclusive compõe o meu nome, né? Evaristo. Aristo é uma palavra grega que significa o melhor. Cracia, sociedade, governo, sociedade dos melhores, tá bom? É a elite.
Beleza. Deixa eu mudar de cor aqui para colorir um pouquinho a vida, né? Base da pirâmide social brasileira. Quem é que está aqui na base aqui? Essa resposta é fácil. O escravo. O que é o escravo? É aquele que perdeu sua autonomia. Pode ser comercializado, pode ser vendido, pode ser açoitado. Uma barbárie completa, né? Bom, agora, o que dá mais complexidade para a sociedade brasileira é esse extrato social aqui que eu estou pintando de rosa, que é o extrato denominado de homens livres e pobres na sociedade patriarcal brasileira. Homens no sentido de seres humanos. Você pode substituir, então, aí, seres humanos livres e pobres na sociedade patriarcal brasileira. Beleza? Mas se o sujeito é pobre e não é escravo, como é que ele vai fazer para ganhar seu pão? Como é que ele vai fazer para trabalhar, cara? Não tem trabalho, porque em Minas Gerais, quem vai fazer o trabalho, o grosso do trabalho é um escravo, né? Ele tem algumas possibilidades. Ele pode virar um artesão, ele pode virar um profissional liberal, um professor, um dentista, um médico. Ele pode virar um funcionário público, se ele tiver boas relações sociais, porque nessa época o funcionário público ele era indicado por alguém, não era por prova e tal. Você poderia virar um malandro também, aqui que nasce o tipo social também, um tipo social importante do Brasil, que é o malandro, é o sujeito que não quer se submeter à elite, não quer viver na base da troca de favores, quer sua autonomia, e a única possibilidade para ele é viver de trapaças. Ou o sujeito pode virar, que a maioria é o que mais acontecia, um agregado. O que é isso? Às vezes que se agrega, vai viver de favor na casa de alguém. Qual que é o problema de você morar de favor na casa de alguém? O problema de você morar de favor na casa de alguém é porque você perde a sua autonomia. Você não pode desagradar quem está te dando casa. Porque se você desagradar a pessoa que está te dando casa, você pode ser expulso da casa, cara. É um horror. É um horror. Agora vamos pensar uma coisinha assim, ó. Um funcionário público não pode dar opinião divergente da elite, porque senão ele perde o cargo. O agregado também não. O escravo também não. Que é o grosso da sociedade brasileira, 90% da sociedade brasileira. Então, ó, somente essa elite aqui, somente 2, 3% da população brasileira, discute um projeto de nação, os rumos que o Brasil deve tomar. Você está compreendendo por que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão? Vai, do mundo eu não digo, mas da América Latina, somente em 1888. Essa aristocracia aqui que não quer perder privilégio, cara. Não tem oposição, entende? O Machado gosta de apresentar isso também, que embora existam dois partidos, Partido Liberal e Partido Conservador, na essência, é uma elite querendo manter o seu privilégio, não há mudanças consideráveis, né, de um partido para outro. Beleza? Bom, outra coisa muito interessante é o atraso do Brasil aqui, ó. O Rubião, ele vai virar um enfermeiro, mas ele é formado em enfermagem? Não é. Não é. Portanto, é um improviso, mais uma característica nossa, né? Aliás, né, eu estou vendo muito nessa quarentena, nesse estado de reclusão e tal, nesse confinamento, ex-alunos que já passaram na faculdade, não sei o quê, colocarem, né, uma mensagem muito generosa de altruísmo na internet, né, voltada aos alunos de escola pública. Se você é de escola pública e você está com dificuldade das matérias tal e tal e tal, sei lá, literatura, história, geografia, eu manjo. Eu posso te ajudar, posso te dar uma aula e tal. Isso, cara, é Brasil. Porque ninguém improvisa sendo advogado, ninguém improvisa sendo médico. Você não vai num sujeito que fala, ó, eu estudei biologia no colégio, eu gostava, então vem cá que eu vou te falar o que você está sentindo, tal, vou te dar uma receita, vou falar o que você tem que tomar. Você está com um problema jurídico, você não vai num amador, né? Mas aí o professor pode ser, né? Professor qualquer um pode ser, né? Não precisa ser profissional para ser professor. Todo mundo se acha no direito de ser professor. Entendeu? É complicado. Brasil é complicado, gente. Desculpa o desabafo aí, tá? Bom, e aí o que acontece? Ele vai ganhando a simpatia do Quincas Borba, ele e Rubião, eles vão ficando amigos, etc, etc, etc. Um dia chega um médico para examinar o Quincas Borba e diz ao Rubião que o caso é grave, que o Quincas Borba ele tem que ficar
quietinho, tem que se preservar, tem que ficar descansando, etc. E não pode ficar agitado, não pode ficar andando e tal, tem que ficar em repouso, essa palavra que eu estava buscando. E beleza. O Rubião fica preocupadíssimo com a possível morte do Quincas Borba, porque se o Quincas Borba morrer, ele vai perder a sua boquinha ali, né? E um dia o Quincas Borba começa a se agitar, começa a ficar excitado, no sentido de agitado e tal. E falando bastante sobre coisas intelectuais, filosóficas. E o Rubião, que não está nem um pouco interessado nisso daí, né? Que o Rubião é um medíocre, é um boçal e tal. O Rubião pede pro Quincas Borba não se agitar, voltar a se deitar e tal. O Quincas Borba, não, eu tô bom. Eu tô bom. E começa a falar sobre o humanitismo. Ele tem uma filosofia, vou colocar até em outro quadro aqui, ele tem uma filosofia, um filósofo, e tem uma filosofia já formada, que é o humanitismo, que ele acha que é o suprassumo da filosofia, sabe? Que ele vai revolucionar a história da filosofia com isso daqui. E ele pergunta pro Rubião se o Rubião quer ser seu discípulo. Rubião, você está interessado em ser meu discípulo? Se você estiver interessado em ser meu discípulo, eu vou te explicar o que é o humanitismo. E o Rubião fala que sim, é claro, ele é um agregado, cara. Acho que ele pode ter espaço para falar não. Não, tá bom, embora não haja interesse, de fato. Sabe? É um jogo de interesse do Rubião. Ele não está realmente, sinceramente interessado na exposição do Quincas Borba. E o Quincas Borba vai dizer, vai expressar a ele no que consiste o tal do humanitismo. Repito que já havia aparecido no Quincas Borba. Muito bem? Bom, para eu fazer uma boa explicação para você sobre o humanitismo, eu vou voltar no Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Porque ali é o começo de tudo. E no Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Quincas Borba, ele vai explicar o humanitismo pro Brás Cubas. E ele vai dizer que o humanitismo é a essência de tudo. E que a história do universo é composta por 3 fases. Certo? E você vai entender por que eu estou retomando Memórias Póstumas aqui. Essas 3 fases são, primeiro, uma pré-fase, ele chama de fase estática, vai. Mas não conta aqui, é o zero, vamos dizer assim. Que quando não tinha nada. É o anterior às coisas. É um estágio anterior a tudo. Legal. Bom, primeira fase, ele chama de fase expansiva. Que é quando as coisas aparecem. O início do universo, vamos chamar assim. Segunda fase, é a fase dispersiva. Que é a fase de surgimento do homem. O homem surge aqui. E terceira fase é a fase contrativa, de contração, quando tudo voltasse à essência. Agora vai começar a ficar bem complicado o papo, hein? O que é a essência? A essência é o que ele chama de humanitas. Daí vem o humanitismo. É a essência de tudo. Portanto, ele defende a ideia de que as coisas, primeiro, elas se expandem, mas depois elas se contraem. Isso é um diálogo, uma intertextualidade irônica que o Machado está estabelecendo com um filósofo do século XVIII, um dos mais importantes da história da filosofia, chamado Hegel. O Hegel acreditava nisso daí, né? De que, o que ele acreditava? Que é basicamente essa ideia do humanitismo nesse quesito aqui. Acreditava que no início, vamos pensar no Big Bang, acho que fica mais fácil. Imagina antes do Big Bang, não é? Não tinha um pontinho, toda a energia, toda a massa e energia que há no universo não estava contido em um único ponto pequeno, né?
com muita energia, mas com uma massa pequena, sei lá, se massa grande, mas num espaço pequeno, não domino física, tá certo? E depois não tem o Big Bang, que isso explode, e aí surge o universo, um negócio enorme, tudo que estava contido num único ponto vira um negócio enorme. Bom, é isso, só que com as ideias, o Hegel acredita, que existia a essência do pensamento, uma bolinha assim, que é toda a essência do pensamento, e que em algum momento o pensamento ele explodiu e se ramificou, ó, se dividiu na história da humanidade. E a função da filosofia, segundo Hegel, é ir juntando novamente esses pensamentos e voltar à essência, que é a verdade. Desculpa a complexidade da coisa, tá bom, gente? E é isso que está defendendo em linha geral, só que de forma bem menos sofisticada, o Quincas Borba. Expansão, o que é a fase contrativa? É quando voltar tudo para essa essência. Legal? Também esse papo de ter 3 fases é um diálogo irônico com o positivismo. Já começa aqui o diálogo irônico com o positivismo, porque o Augusto Comte, que é o pai do positivismo, acreditava também que a humanidade passaria por 3 fases até chegar à sua perfeição. A primeira fase é a fase teológica, depois a fase metafísica, depois a fase positiva, que seria a perfeição humana. Tudo bem? Beleza. Bom, além disso, o Quincas Borba vai defender a tese de que a guerra ela é importante. Há um elogio da guerra. A guerra ela é vista de forma positiva. Os positivistas também acreditavam nisso. Tudo bem? E por quê? Porque a guerra higieniza o mundo, limpa o mundo dos mais fracos. Beleza? Seleciona os mais fortes. Vamos lembrar que nesse período aqui também o Darwin é moda, né? Seleção natural, não sei o quê. Beleza? E os mais adaptados sobrevivem. Tá? E para comprovar essa tese de que a guerra ela é positiva, ele vai te contar uma história que vai ser muito importante, que ela vai voltar uma expressão no final da narrativa. Ele vai contar uma história que é a seguinte, ele vai dar um exemplo. Imagine 2 tribos que vivem isoladas do mundo, por um morro. E são 2 tribos rivais, mas que não entram em guerra porque há fartura de alimento. E o alimento que eles utilizam é a batata. Imagine que, em algum momento, eles passem por uma crise agrária. E há poucas batatas. Não há mais fartura. Se essas 2 tribos resolverem democraticamente, dividindo as batatas que restaram, todos vão morrer. Porque não tem essa pouca batata, não consegue nutrir todos os homens ali. Entendeu? Vai ser, como se fosse um pedacinho de batata para cada um, que não adianta. Um pedacinho por dia de batata. No entanto, se elas guerrearem, uma tribo vai vencer a outra. E uma tribo vencendo, ela dobra a quantidade de batata. E dobrando a quantidade de batata, consegue uma nutrição que garanta para a tribo ter energia para transpor a montanha e buscar alimento em outro lugar. Logo, a guerra mata menos do que a paz. A paz é mais assassina do que a guerra. Agora, pode parecer um argumento lógico, e nisso você tem que tomar cuidado, as ironias do Machado de Assis, porque talvez você esteja escutando isso, ou até mesmo tenha lido, e fala, puta, mas é isso mesmo, é verdade. Nunca tinha parado para pensar desta maneira. Agora, primeiro, foi um exemplo escolhido a dedo. É apenas um exemplo que está sendo tomado aqui como uma verdade universal. Isso é típico da elite brasileira, inclusive. Pegar uma minoria para justificar o seu ponto de vista. Não é? Então, assim,
Tem Bolsa Família tem que acabar, por exemplo. Bolsa Família tem que acabar porque tem muita fraude. Porra, aí dá um exemplo. Eu conheço um cara que tem boas condições de vida e recebe Bolsa Família. Porra, mas você vai pegar um exemplo negativo e vai tomar como a regra? Aí fica fácil, né? Bom, a gente tem que ver a coisa no seu conjunto. Segundo, se a gente aceitar isso, a gente está aceitando a barbárie. Portanto, por trás de um discurso civilizatório, que é o positivismo e o humanitismo, está escondida a barbárie máxima, que é a gente aceitar que outro ser humano tem que morrer, que nós temos que disputar a tapa as coisas na sociedade. Tá certo? Mas às vezes está deixando isso escancarado. E o que é mais interessante é que toda essa máscara de padrão civilizatório trazida pelo positivismo vai cair no século XX. O século XX vai desmascarar o positivismo, esse otimismo cientificista. Você quer que eu te dou os dados? Primeira Guerra Mundial, entre guerras com Adolf Hitler, Mussolini, etc. Holocausto dos judeus, Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima e Nagasaki, o cacete. A barbárie, vai acreditando no poder da guerra, no otimismo cientificista e tal, né? Bom, outra coisa importante, e aí é o diálogo com Hobbes, aqui, ó. O Hobbes, ele defende dele aquela frase, o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem, né? Que esses positivistas e o humanitismo e tal defendem essa tese. O homem é o homem do lobo, pô, o mais forte vence o mais fraco e acabou. Esqueci da frase aqui que eu ia te falar, né? E aí, o Quincas Borba, quando ele termina de dar esse exemplo, ele profere uma frase que é: aos vencedores, as batatas. Aos perdedores, luto e comiseração. Ou rancor, raiva e comiseração. Ódio e dó e piedade. Quem mandou? Tem vencidos e tem vencedores na sociedade. É assim que caminha a humanidade. Entendeu? Isso é barbárie, cara. Cadê o padrão civilizatório? Cadê o bom, a resolução dos problemas? Cadê a resolução democrática dos problemas, cara? A gente vai aceitar, inclusive sendo cristãos, numa sociedade eminentemente cristã, esse papo aqui? Ou nós vamos expressar o amor ao próximo, o humanismo, não humanitismo, humanismo e tal, né? Bom, mas voltando para o Hobbes. Além disso, dessa coisa do o homem é o lobo do homem e tal, o Hobbes, ele tem uma visão de Estado, sociedade orgânica. O que seria isso? Para o Hobbes, a sociedade, ela funciona como um corpo humano. Por isso, uma visão orgânica de sociedade. Para que esse grande corpo social caminhe, sobreviva, todos os órgãos devem estar funcionando plenamente, perfeitamente. O coração, o cérebro. De que adianta todos os órgãos aqui do corpo estarem funcionando perfeitamente, menos o coração? O coração parar, o cara morre. Que adianta todos os órgãos estarem funcionando perfeitamente e o cérebro parar? Morte cerebral, acabou. Isso é uma visão orgânica. O todo depende das partes. Beleza? Bom. E aí, nesta metáfora do Hobbes, que os positivistas vão retomar, por isso até o lema da bandeira do Brasil, né? Qual que é? Que é um lema positivista. Ordem e progresso. O que é essa ordem aqui? Todos os órgãos sociais estarem ordeiramente desempenhando o seu papel, só assim há progresso. Tudo bem? Bom, agora, vamos pensar assim, nessa metáfora. Quem seria o coração na sociedade? A elite econômica, que irradia sangue, dinheiro para todo o corpo. Quem seria o cérebro? A elite política, que administra. Beleza? Quem seriam os braços? Os burocratas, os funcionários públicos, os trabalhadores assalariados.
profissionais liberais, médicos, professores e tal. Quem seria o intestino? Qual é a função do intestino? Limpar, né, o corpo, expelir o que não presta. Seria a polícia, o exército e tal. Teria a merda também, que é o resíduo, que é o criminoso. E aqui vou até colocar de outra cor, para enfatizar. Quem seriam as pernas, os membros inferiores, que fazem esse grande corpo humano de fato avançar, progredir? O escravo. Olha só você que interessante. Agora, veja, é fácil defender essa tese estando aqui, né, no cérebro. É fácil defender essa tese estando aqui no coração, até mesmo nos braços, até mesmo no intestino. Quero ver defender isso aqui sendo escravo. E é uma tese que, portanto, busca incutir, passar para o escravo, fazer com que o escravo se orgulhe da escravidão. Escravo, se orgulhe, porque você está contribuindo para o Brasil, cara. Sem você o Brasil para. Tenha orgulho, cara. Você é alguém importante aqui dentro. Porra, nós somos gratos a você. É a barbárie completa. Entendeu? Isso é uma tese que busca legitimar a escravidão. Aí vamos complicar mais um pouquinho? Vamos complicar mais um pouquinho, né? O positivismo é uma tese científico-filosófica liberal. É liberal. Defende a república. Entende? Bom, se é liberal, é contra a escravidão. O que é liberalismo? Vamos lá. Liberalismo é democracia, liberalismo pressupõe capitalismo, é a visão a ideologia do capitalismo, liberalismo, né? Então, democracia, meritocracia, ausência máxima de privilégios, todo mundo partindo do mesmo lugar, e aí se o sujeito consegue sucesso, o outro não, já não é mais problema do Estado, porque eles partiram com as mesmas chances, né? Enquanto o socialismo é a igualdade no fim, na chegada, o liberalismo é a igualdade na partida. O que mais? Respeito às minorias, porque se tem que ter chances iguais, há estratos sociais que são minoritários, portanto tem menos chances. É função do Estado colocá-los eles no mesmo patamar dos outros estratos sociais, não é? Para que todos tenham os mesmos direitos e tal. O que mais? Respeito aos direitos humanos. Não é um discurso liberal falar que bandido bom é bandido morto. Não é, isso é barbárie, não tem nada de liberalismo isso daí, entendeu? Portanto, o liberalismo absolutamente anti-escravocrata, a começar pelo fato que escravidão é o contrário de capitalismo, porque o capitalismo, a roda do capitalismo só gira se tiver mercado consumidor. Só tem que consumir, cara, senão o capitalismo trava. Entendeu? Agora, pensa no Brasil, século XIX, que 50% da população é composta por escravos. Escravo não recebe salário, como que escravo vai comprar alguma coisa? Fala pra mim. Como é que o capitalismo pode dar certo aqui dentro? Um país capitalista, efetivamente. É claro que o Brasil ele serve ao capitalismo ocidental desde 1500, né? Para ser mais preciso, desde 1532, vai? Não começou o processo de colonização de fato, mas ele serve ao capitalismo. Não é uma nação capitalista. Está servindo apenas ao capitalismo, não é? Agora, como é que nós vamos ser uma nação efetivamente capitalista com escravidão? Não dá, por isso que a Inglaterra, inclusive, começa a pressionar o Brasil para acabar com a escravidão, de olho no nosso mercado consumidor, é claro, né? Bom, logo, o humanitismo do Quincas Borba é uma paródia do positivismo. É uma ridicularização que o Machado de Assis está fazendo ao positivismo como ele chega no Brasil. Sendo mais preciso, o Machado está escancarando o procedimento da elite brasileira, econômica, política, que é o seguinte procedimento, como eu falei agora há pouco, afinada com os valores europeus, não quer ser atrasada, não quer ser terceiro-mundista, não quer ser caipira. No entanto, não quer perder os seus privilégios. No caso do positivismo, como que ele chega no Brasil? Ele chega no Brasil, só que, porra, se ele for implementado efetivamente, tem que acabar com a escravidão, tem que acabar com privilégios. Não, mas não pode mexer no meu privilégio, não, acabar com a escravidão, não.
Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ser um cara atrasado, boçal, enfim, arcaico. Então, dá-se um jeito aqui de fazer um liberalismo à brasileira, um liberalismo tropicalizado. É o jeitinho brasileiro. E não está só nas classes dominantes, está sobretudo no comportamento da elite. E o humanitismo é prova disso. O humanitismo é o nosso positivismo abrasileirado. É um positivismo que permite escravidão. É um positivismo que permite privilégios. Logo ao contrário do que o positivismo propaga, não é? Então é uma elite que só adere às teses europeias e hoje norte-americanas até a página 2, não é? Pô, isso até hoje o Brasil é assim, cara. Não conseguimos ainda acabar com o patriarcalismo de vez, né? Você vê aí empresários que são neoliberais, portanto querem um Estado mínimo e tal, agora querendo empréstimo de dinheiro do BNDES a juros muito baixos para lidar com essa crise. Pô, você não é neoliberal, caramba, então vai pedir dinheiro para banco privado, pô, vai pedir dinheiro para o Santander, vai pedir dinheiro para o Bradesco. Aí você não quer, né? Aí o cara não quer, porque aí vai pagar mais juros. Aí o Estado é importante, né? Aí o Estado é importante. Aí o Estado tem que ajudar. Tá vendo como são as coisas? Então, é o neoliberal que, na verdade, não é liberal. Ele quer somente manutenção dos seus privilégios. Eu quero que o Estado só funcione para mim, não quero que o Estado funcione para o pobre. Não quero que o Estado funcione para o outro, até mesmo para a classe média. Porque eu não sei porque que a classe média adere tanto a esse discurso, sendo que ela é prejudicada também, cara. A classe média é prejudicada com isso, pequenos empresários são prejudicados com isso, né? Enfim. Bom, beleza, gente? Então, esse é o humanitismo. É muito importante esse papo aqui. É muito importante. E a história inteira a história, ao final, vai comprovar essa tese aqui, ó. Aos vencedores as batatas, o mais adaptado vence e acabou. Beleza. Agora, a gente precisa refletir se é isso que a gente entende como algo positivo, como bem, é isso que a gente almeja na sociedade. Deixa essa reflexão para você. E a reflexão que o Machado está fazendo, é isso que a gente quer enquanto sociedade? O pau comendo? Né? Beleza, bom. Então, avançando aqui na discussão, voltando ao nosso enredo, né? Então, depois que o Quincas Borba apresenta isso para o Rubião, ele fica muito agitado, mas acaba deitando de novo. No outro dia, ele diz ao Rubião que precisa ir ao Rio de Janeiro. Rubião, vou para o Rio de Janeiro, preciso resolver algumas coisas, vou ficar um mês lá no Rio de Janeiro. Não, Quincas Borba, pelo amor de Deus, você não pode viajar, cara, você tá doente. Você tem que ficar aqui de repouso. Não, é rapidinho, eu já tô bem já e tal. O Rubião não tem muito o que fazer, né? E o Quincas Borba parte. Só que antes de partir, ele pede pro Rubião cuidar do cão, que é o seu melhor amigo, o cão. Inclusive, ele dá o mesmo nome pro cão. Por quê? Porque ele acredita que se ele morrer, a vida dele vai continuar pelo nome no cachorro, tal. Faz parte da filosofia dele de essência e não sei o quê. Bom, então você cuida do meu cachorro para mim. Beleza. E parte pro Rio de Janeiro. Um mês depois, o Rubião recebe uma carta do Quincas Borba. E nessa carta, muito esquisita, o Quincas Borba diz ao Rubião que é Santo Agostinho. Uma loucura das coisas. Rubião, eu sou Santo Agostinho. Eu que escrevi as Confissões, que é uma das principais obras do Santo Agostinho, filósofo lá do século 3, 4, tá? Enfim, lá atrás. E o Quincas Borba, desculpa, o Rubião, ele fica na dúvida. Essa carta é séria ou é uma brincadeira? Tá tirando sarro de mim. E se a carta for séria, é a prova da loucura que não conheceu de vez o Quincas Borba. Se for uma brincadeira, beleza. Por que ele levanta essa dúvida? Porque a carta, ela vem num tom muito debochado. Ele fala que é Santo Agostinho, mas num tom muito debochado, uma carta premiada de humor. Inclusive, fala assim, ó, termina a carta falando assim: ô Rubião, você deve estar achando estranho esse negócio de eu falar que eu sou Santo Agostinho, mas quando eu chegar aí, eu vou te explicar
com os detalhes e a paciência que se explica aos asnos por que eu sou o Santo Agostinho hoje. Ou seja, chamou o Rubião de asno, né? Bom, o Rubião fica preocupado, deve ser uma brincadeira dele, imagina que ele tá louco, imagina que ele acha de fato que ele é Santo Agostinho, tá querendo me passar uma peça, me pregar uma peça, tal. Bom, um mês depois, ele recebe outra carta. 2 meses depois, portanto, que o Quincas Borba partiu. Dessa vez, essa carta é endereçada pelo Brás Cubas, amigo do Quincas Borba, anunciando ao Rubião a morte do Quincas Borba. Quincas Borba morre no Rio de Janeiro. O Rubião fica mal. Não pela amizade, pela mamata que ele vai perder. E agora, quem vai me sustentar? Né? Fica preocupado, o tempo vai passando, ele pega o cachorro e fala, bom, o Quincas Borba morreu mesmo? Vou dar esse cachorro. Dá esse cachorro para uma pessoa. Beleza. Alguns meses depois, ele recebe o testamento do Quincas Borba. E pelo testamento, ele se torna o herdeiro universal da riqueza do Quincas Borba. Com uma condição, que ele cuide do cão. Na verdade, a riqueza é pro cão. Mas precisa ter um tutor. E vai ser o Quincas Borba. Vai ser o Rubião, desculpa. Só que o Rubião deu o cachorro. E ele fica arrependido, fica assim, em pânico. Falei, agora, cacete. Puta, eu vou perder essa riqueza porque eu dei a porra do cachorro. E agora, caramba, tal, o que eu faço? Meu Deus do céu. E se eu não tiver direito a receber isso sem o cachorro? E ele vai até a casa da pessoa, para que ele deu o cachorro, inventa uma desculpa e traz o cachorro de volta. Então, olha a lógica dos interesses. Não é que ele gosta do cachorro, mas o cachorro é indispensável para o recebimento do dinheiro, da riqueza. Tá bom, legal. Acabou com Quincas Borba. Homem, morreu. O Rubião, ele decide ir para o Rio de Janeiro, começar uma vida nova. E no trem no qual ele está vindo para o Rio de Janeiro, ele, por azar, por um acaso, ele senta na frente de um casal, que é a Sofia e o seu marido, Cristiano Palha. E o Rubião está muito feliz e não consegue esconder essa felicidade. E é um casal, Sofia e Cristiano Palha, de classe média baixa, vamos dizer assim, que quer subir na vida, custe o que custar. Portanto, é um casal arrivista. Arrivista é o sujeito que quer subir na vida a qualquer preço, passando por cima de valores morais, éticos e tal. E o casal percebe a ingenuidade de um caipira e a felicidade do Rubião. E eles começam a conversar. E o Rubião diz que tá rico, conta a história, que ficou rico, tá indo pro Rio de Janeiro e tal. E o Palha diz pra ele, já querendo conquistar a amizade, a simpatia, a confiança. Falou, não fica falando isso aí alto, não, porque tem muitos aproveitadores, cara, sobretudo no Rio de Janeiro, pra onde você tá indo. Não fale isso, não. Sorte que você encontrou um amigo. Sorte que você encontrou uma pessoa honesta. Enquanto o Cristiano Palha vai tentando conquistar o Rubião pelas palavras, a Sofia tenta conquistar o Rubião pela sensualidade. É uma mulher belíssima, a Sofia. E ela vai trocando olhares. Ela quase não fala, mas vai trocando olhares. Sabe, aquele olhar caliente e tal. E o Rubião vai ficando enfeitiçado. Ele vai sendo tragado pelos olhos da Sofia. Inclusive, Sofia não é à toa o nome, né? Sofia é uma palavra grega que significa sabedoria. E essa Sofia é uma raposa, é muito sábia. Uma sabedoria da malandragem, da esperteza. Certo? Bom, toca o barco, eles chegam no Rio de Janeiro, o Rubião vai ficar num hotel, primeiramente. O casal morava
no Morro de Santa Teresa, um lugar de classe média, baixa, no Rio de Janeiro, àquela altura. E, posteriormente, ele vai viver, vai morar, vai comprar uma casa no Botafogo, na Enseada de Botafogo. Ele, Rubião, lugar da elite carioca, certo? Inclusive, quem vai convencer a comprar uma casa em Botafogo é o Palha, e quem vai mobiliar a casa é a Sofia. Se tornam amigos de primeira hora do Rubião. Insisto, é uma amizade movida por interesse. Não é uma amizade sincera. Estão interessados no dinheiro do Rubião. Beleza? Bom, o Rubião vai, portanto, se inserindo na sociedade carioca e tal, e a certa altura, o narrador nos apresenta dois amigos do Rubião num almoço em Botafogo. Um chamado Carlos Maria, personagem importante, e outro chamado Freitas. Esse Freitas tem 44 anos. Carlos Maria, 24 anos. Certo? O narrador vai dizer, isso que é o importante para a gente entender essa questão sociológica e tal, que o Freitas é um homem que já havia dilapidado, já havia gastado a sua herança, deixada pelo pai. E estava numa situação já um pouco delicada financeiramente. O Carlos Maria, com 24 anos, 20 anos a menos que o Freitas, estava apenas começando a gastar a sua herança. Por isso que o Carlos Maria era um sujeito que gastava mais, assim, né? Não tinha freios. O Carlos Maria, inclusive, é uma paródia de uma figura romântica, que é a figura do dandy. O dandy é o homem fatal no romantismo. É o homem, o conquistador, o homem irrecusável, o homem que a mulher não consegue dizer não e tal, né? Esse Carlos Maria é um tipo de dandy, assim. Se veste muito bem, se preocupa muito com a vaidade, mas é um cara fútil. Absolutamente fútil, futilidade. Entende? Enfim. Por que é importante? Para a gente pensar como é que essa playboyzada carioca vivia. E os efeitos disso. Viviam achando que a riqueza é para sempre. Nunca bateram um prego no sabão, não sabem o valor da riqueza. Acham que ela é eterna. E uma hora o cara se estrepa, como o Freitas. Que, inclusive, depois vai morrer na narrativa. Vai morrer pobre. O Rubião vai dar dinheiro para a mãe dele, inclusive. Entendeu? O Carlos Maria só escapa disso porque consegue se casar com uma mulher rica. Tá? Já adiantando. Bom. E aí, durante o livro, o narrador vai enfatizando esse caráter interesseiro dos amigos do Rubião e o processo de dilapidação. O que é isso? Como é que eu explico o que é dilapidação? Dilapidação da riqueza do Rubião, ou seja, os amigos eles vão dilapidando, vão roubando, vão se aproveitando da riqueza do Rubião, entendeu? Vão tirando uma casquinha e vão fazendo com que o patrimônio financeiro do Rubião vá diminuindo. Isso que é dilapidação, né? Até ele narra uma coisa que é um absurdo. O Rubião recebe todo dia os amigos para almoçarem e tal, não sei o quê, ele oferece vinho bom, charuto bom, comida boa, e ele deixa, a partir de um momento, ele deixa a porta aberta, dizendo que mesmo se ele não estivesse lá, os amigos poderiam chegar e os criados iam fazer a comida, etc. Inclusive, ele tem dois criados europeus, né? Ele tem um criado espanhol e um cozinheiro francês. Isso também é uma coisa importante. Por quê? Porque isso remete à imigração do trabalhador europeu. Inclusive, ele, Rubião, não quer, porque ele diz ele, acostumado com os negros, né? Mas quem o convence, por ser uma coisa mais moderna, mais chique, mais elegante, ter trabalhadores europeus, substituir os negros pelos brancos europeus, é o Cristiano Palha.
tá? Bom, e nessa passagem, o narrador narra um dia em que o Rubião não está em casa e os amigos se juntam para almoçar na casa dele. E tal, depois do almoço, cada um acende seu charuto, mas aí eles lembram que o Rubião tem charutos melhores no escritório. E eles entram no escritório sem a menor cerimônia, abrem tudo e vão pegando charutos, colocando nos bolsos. Isso é um processo de dilapidação da riqueza do Rubião. Bom, de qualquer forma, adiantando aqui por conta do adiantado das horas, né? Não dá para fazer tudo em muitos detalhes, mas, enfim, ele se apaixona pela Sofia, ele Rubião, tá? E numa noite, num jantar, em que nos é apresentado, inclusive, duas personagens, né? Um pai e uma filha, que é o Major Siqueira, que tem uma filha chamada Tunica, e é uma história terrível, né? Porque a Tunica, ela tem 39 anos de idade e não se casou ainda. É o que se chamava, à época, de solteirona. E era uma desgraça a mulher não se casar. Era uma desgraça, cara. 39 anos, ser solteirona é a pior coisa que poderia acontecer. Então, essa dona Tunica, ela tem esperança de que um dia ela ainda se case. E como ela é apresentada nessa noite para o Rubião, e o Rubião é um solteirão de 40 anos, ela tem esperança de se casar com o Rubião, ela vai criando ali a expectativa. No entanto, durante o jantar, ela percebe trocas de olhares entre o Rubião e a Sofia. É lógico que a Sofia troca olhares insinuosos, mas não é porque ela está afim do Rubião, é só para seduzir o Rubião, né? Porque o Rubião vai emprestando cada vez mais dinheiro, e dando, na verdade, porque ele não cobra, e acha, inclusive, uma falta de educação do Palha querer pagar, né? E o Palha só vai se aproveitando. Bom, aí nessa noite, o Rubião, ele chama a Virgília, desculpa, a Virgília do Memórias Póstumas, chama a Sofia para dar uma volta no jardim. E ela tem que ir, né, cara? Porra, tá bom, tem que mimar o cara, vai lá, embora ela não tivesse vontade nenhuma. E é à noite, né, um jantar, e ele começa a se abrir para ela, ele começa a chavecá-la, né? Ele se declara a ela e fala das estrelas, fala da lua cheia, fala das estrelas, que as estrelas, embora sejam muito lindas, não são mais lindas do que os olhos da Sofia, porque os olhos da Sofia estão ali, interagem com ele, as estrelas estão distantes, né? O papo assim, cara, que é uma paródia que o Machado de Assis está fazendo do romantismo, porque são imagens clichês do romantismo. Não é? O amor se desenvolvendo, a declaração, a paixão, sob a luz da lua e das estrelas e não sei o quê. Agora, onde entra a paródia? Entra a paródia porque a forma como o narrador narra pra gente é uma forma a mostrar a cafonice disso, como isso é brega, cafona, e mais. A Sofia não tá nem um pouco interessada, cara, nele. Nem um pouco interessada. Ela vai ficando assustada até que ele pega na mão dela. Ela fala, meu Deus do céu, e agora? Nisso aparece o Major Siqueira. E a Sofia é muito esperta, né? Ela é uma raposa. Ela consegue se reconstituir ali e inventa uma desculpa para o Major Siqueira. Fala que o Rubião estava ali mal, porque estava lembrando de Barbacena, em Minas Gerais, e não sei o quê, e tal. E fala que vai lá conversar com as mulheres da casa e deixa os dois conversando por ali. Certo, é uma passagem importante. Tá? Bom, o tempo vai passando e um dia o Rubião ele trava amizade, ele começa a travar amizade com um sujeito chamado Dr. Camacho. O Dr. Camacho era um advogado, mas metido em política e não sei o que e tal. E o Dr. Camacho, ele decide fazer um jornal chamado A Atalaia. E ele chega para o Rubião e diz sobre esse projeto e que só precisa de grana, precisa de investidores. Enfim, o que ele quer é que o Rubião financie o projeto. E o Rubião, ou uma parte pelo menos, o Rubião vai aceitar. Beleza. O Rubião um dia está indo até o escritório do Dr. Camacho para entregar o dinheiro, e numa rua acontece quase que uma tragédia. Um menino chamado Deolindo, ele vai atravessar a rua e não olha para os lados e tal, e ele quase é atropelado por uma carruagem. O Rubião se joga na frente, salva o moleque, né? E a mãe do moleque e o pai, que são comerciantes, ficam, profundamente gratos. Ele chega com a mão machucada no escritório do Dr. Camacho, o Dr. Camacho pergunta o que é, ele conta.
Na semana seguinte, ele vai ler Atalaia, ele Rubião, e tá lá a história. O Dr. Camacho tratando como um verdadeiro herói. Agora, por quê? Porque quer puxar o saco. Quer puxar saco. Para conseguir mais vantagens pecuniárias, mais vantagens financeiras. Beleza? Bom, vou acelerar aqui a história, porque senão a gente não termina. A Sofia se apaixona pelo Carlos Maria. E num baile, o Carlos Maria se declara para ela. Então veja como há a possibilidade do adultério no livro desde o começo, desde a relação do triângulo Sofia, Rubião e Cristiano Palha, agora Sofia, Cristiano Palha e Carlos Maria. E ele se declara. E ela fica muito interessada, ela fica apaixonada por ele também. Só que a coisa não vai para frente. Não vai para frente, porque o Carlos Maria ele é meio snob, que ela se sente mal por ser recusada pelo Carlos Maria. De modo que a gente tem a impressão de que, na verdade, ela está mais incomodada pelo fato de que ela é cortejada por todo mundo paga um pau para ela, todo mundo a trata bem e tal. Então, como que o Carlos Maria é capaz de me ignorar? O incômodo dela, talvez o sofrimento seja mais por esse motivo do que uma paixão, efetivamente. Até porque, muito dificilmente, a Sofia, quase impossível ela trair o Palha, porque os dois são mais do que maridos, são parceiros na estratégia de ascensão social. Legal, legal. Bom, acontece uma desgraça na Lagoas. Uma pandemia, né? A pandemia do Alagoas. E a Sofia, ela percebe que ela é muito esperta, né? Ela percebe que o altruísmo, a ajuda ao próximo, é muito bem aceito, pega muito bem na sociedade. Insisto na ideia de que ela quer ascensão social. Eles já conseguiram ficar ricos pelo dinheiro do Rubião. Mas agora eles precisam fazer parte da elite social do Rio de Janeiro. Participar da elite, participar dos jantares e tal. Conseguir conquistar o respeito. E a pandemia do Alagoas, essa desgraça no Alagoas, nem é pandemia o termo, né? Mas essa desgraça lá no Alagoas, proliferação de uma doença e tal, é uma possibilidade. Então, o que ela faz? Ela passa a juntar um grupo de outras mulheres para arrecadarem dinheiros, doações e tal, para ajudarem as vítimas dessa doença no Alagoas, dessa tragédia no Alagoas. De novo, ela faz isso porque, de fato, ela é altruísta, de fato, ela tem um amor pela humanidade, de fato, ela quer fazer coisas boas, coisas positivas, de fato, ela está solidária com as famílias que estão sofrendo na Alagoas? Não! É porque ela percebe que ela pode obter vantagens com isso daí. É uma forma dela conseguir chegar no grupo social que ela quer, porque ela vai convidando as mulheres da elite, e as mulheres da elite vão vendo ela como uma santa, porque rico adora fazer caridade. Rico adora fazer caridade. Né? Uma forma de colocar a cabecinha no travesseiro e dormir bem, com a consciência tranquila. Eu sou bilionário, aí eu gastei 100 mil reais ajudando uma instituição, ajudei alguém, e eu acho que eu já cumpri a minha função na sociedade, cara. Entendeu? Rico adora. E com isso ela ganha prestígio. Ela ganha muito prestígio e consegue, de fato, adentrar a elite. As relações sociais do casal Palha se modificam, eles começam a fechar a porta para o Major Siqueira, eles passam de relações com gente rica, com banqueiro, por exemplo, um diretor de banco. Eles se mudam de Santa Teresa para o Flamengo, que era um bairro de elite também. Conseguem, portanto, o que eles sempre desejavam, ascensão social. O Palha e o Cristiano e o Rubião ficam sócios numa empresa de importação. E depois de um tempo, o Palha decide romper essa associação, né? E porque agora, essa sociedade, porque agora o Rubião já não é mais importante para ele. Ele quer descartar o Rubião, porque ele já ficou rico, já conseguiu virar elite, agora o Rubião é um peso. E o Rubião
Vou acelerar aqui porque nós estamos com pouco tempo. O Rubião vai, por conta dessa paixão pela Sofia e tal, os ciúmes que ele começa a sentir do Carlos Maria, que depois o Carlos Maria vai, inclusive, se casar com uma prima da Sofia, que é a Maria Benedita. Enfim, o Rubião vai ficando cada vez mais louco. E essa loucura do Rubião se manifesta numa megalomania. Ele começa a se achar imperador. Mais especificamente, ele passa a achar que é o Napoleão III, que a essa altura do romance 1870 é o imperador da França. O Napoleão vai cair em 71, beleza? E vai ficando cada vez mais louco, cada vez mais louco. Uma prima do Carlos Maria, que é gaúcha, que vem passar um tempo no Rio de Janeiro, ajudar com essa coisa do Alagoas, que é a única personagem sincera do livro. Ela sim é sincera, ela sim é generosa, ela sim nutre um amor pela humanidade, etc. Ela começa a pressionar o casal Palha, Sofia e Palha, para internarem o Rubião. Né? Porque não dá, o Rubião tá completamente louco. E ele é internado num hospício. E no hospício ele pede para autorizarem o cão, Quincas Borba, viver com ele. O diretor do hospício aceita, o cachorro Quincas Borba vai viver com ele, e eles fogem. E na fuga eles voltam para Barbacena, em Minas Gerais. E em Barbacena, eles chegam, e o Rubião fica subindo e descendo uma ladeira, dizendo, atenção para a frase, dizendo, gritando aos quatro ventos, se sentindo imperador e gritando, aos vencedores as batatas, aos vencedores as batatas, que é a frase que fora proferida pelo Quincas Borba. Ele se acha um vencedor, porque ele é um imperador. Mas isso é uma loucura, é uma ilusão, na verdade ele é o vencido, não é? Então, o Machado alegorizando esse aspecto da sociedade brasileira do vencido se achar vencedor. E isso só servir à classe dominante, que é a verdadeira vencedora sempre. Entendeu? Então isso é quase um bordão para definir a sociedade brasileira, a classe média e tal. Os pobres. Eu sou um vencedor na vida. Vencedor o quê, cara? Você é um batalhador, cara. Quem venceu é a elite que tem seus privilégios, cara. Entendeu? E uma chuva desgraçada, tal, ele vai contrair uma espécie de pneumonia. No outro dia, ele chega ensopado na casa de uma conhecida, nossa, Rubião, você de volta aqui, o que aconteceu, tal, dá café para ele, dá um pedaço de bolo, não sei o quê, mas ele vai acabar morrendo dias depois também vai morrer o cachorro Quincas Borba, né? Então veja a estrutura, voltando ao que eu falei para você, veja a estrutura circular da obra. Como é que ele começa? Pobre, mas são. Olha aqui a ironia machadiana como é fina. Não é simplesmente uma estrutura circular. Pobre, mas lúcido. São. Fica rico. Se aproveitam dele de tudo quanto é forma no Rio de Janeiro. O cara se apaixona e enlouquece. Fica miserável. Pobre, só que volta louco. E depois morre. Essa é a vida. Portanto, a tese do Quincas Borba se confirma. Os vencedores e os vencidos. Quem que são os vencedores aqui? Cristiano Palha e Sofia. Agora, venceram de forma ética? Pautados por valores morais? Não, isso não importa. O que importa é vencer na vida a qualquer preço. Olha o Machado de Assis discutindo isso. Então, isso é o correto? É isso que o positivismo prega. Isso é o correto? É o darwinismo social. Quem pode mais chora menos. E quem é o vencido? O Rubião. Olha como é uma história cruel. Cruel. E por quê? Porque o Rubião, ele não consegue compreender o jogo social no qual está inserido. É um sujeito inocente, paga caro pela inocência. Não é adaptado ao jogo social. Aos vencedores das batatas. Agora, a gente tem que pensar, insisto nisso daí, porque essa é a alma do romance. Primeiro que é a tese, a comprovação da tese do Quincas Borba. Segundo, você que está assistindo a aula, que está acompanhando aí pacientemente,
Você concorda com isso? É isso mesmo que você acha que a humanidade tem que ser? É o darwinismo social? Quem pode mais chorar menos? Passa na FUVEST quem for mais adaptado? E foda-se. Ou será que não era melhor ter vaga para todo mundo? Que tipo de sociedade que nós queremos? Ter que vencer alguém? E poder ser vencido? É o pega para capar? Ou todos terem direito a oportunidades? Todos viverem bem? É isso que é padrão civilizatório, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Não essas teses aí, positivistas, humanitismo, o procedimento de vida do Palha e da Sofia. Ou seja, dá para a gente questionar, eles são vencedores de fato? Do ponto de vista moral e ético, eles são perdedores, mas do ponto de vista econômico que eles queriam e ascensão, eles são vencedores. Tudo bem? Voltando aqui na nossa tela, é isso daí, moçada. Então, aí, nós estamos às 6h40. Porra, em 2 aulas é muito difícil fazer isso daí, tá bom? Eu fiz o que deu para fazer, cara. Tem mais detalhes aí do texto aí que você procura aí e tal, lê e tal. Beleza, moçada? Foi um prazer aí. Foi um prazer aí estar com vocês aí. Espero aparecer numa próxima aí, tá certo? E cara a cara aí. Demorou? Para que a gente possa bater o papo, dar um abraço e tal. Valeu? Obrigado, tamo aí. Qualquer coisa, me siga aí no Instagram aí, Guilherme Potarjona aí, beleza? Valeu. Muito prazer. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Fui. Falou!